Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Hoje vamos ver a mensagem de número 53, cujo título é Sementeiras e Ceifas. Claro. Primeiro semeamos, cresce e depois ceifamos. Ou primeiro semeamos na vida e depois vem a ceifa, que é o resultado das nossas semeaduras, escolhas. E as palavras destacadas por Emmanuel hoje são de Paulo de Tarso, escrevendo sua carta aos Gálatas. No capítulo 6, no versículo 8, diz-nos Paulo: porque aquele que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Será isso? Semear na carne, ou seja, na materialidade, apenas para satisfazer o seu ego, não o seu espírito. Então, nós reencarnamos para fazermos escolhas que, claro, nos ajudem a nos manter aqui no plano físico. Mas nós temos consciência, principalmente nós espíritas, nós cristãos, de que estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos verdadeiros cristãos, seguidores do Cristo, do Evangelho, e não só seguidores da palavra, mas na palavra, mas essencialmente na ação, porque a fé sem obras é morta, como nos disse também o próprio aqui Paulo de Tarso, em outro momento. Sendo assim, se nós fazemos escolhas apenas visando a materialidade, corrupção, um desvio de propósito, não é? Uma deterioração dos objetivos. Definitivamente, não foi para isso que viemos e estamos perdendo nossas oportunidades. Vigiar e orar para que não caiamos em tentação, disse-nos Jesus. E Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, porque aquele que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Porque para onde vai a carne, não é? A carne vai para o túmulo, depois da nossa morte, e se corrompe, se desfaz. Tanta coisa, para quê? Lembro de um filme muito engraçado, um filme até brasileiro, de uma personagem que fez tudo, só pensava em ter um corpo esbelto. E fazia tudo. E aí criou uma fórmula que ajudava a mulher a ser esbelta. Aliás, hoje em dia não é nem mais esbelta, é magra, não é? E aí o que aconteceu? Essa fórmula tinha um efeito colateral, ela morreu. E aí ela em espírito, claro, o corpo no próprio enterro, vendo o corpo descer ao túmulo, ela muito inconformada, que ela tinha feito tanta coisa para aquele corpo ser tão belo. Como é que aquele corpo agora descia ao túmulo? Como é que ela ia perder aquilo? É exatamente isso, não é? O corpo vai virar monturo, vai se desfazer. Então, fazemos tantas as vezes, precisamos pensar, porque senão podemos fazer escolhas que depois foram para quê? Quantas pessoas vemos no nosso dia a dia fazendo escolhas terríveis para ter coisas aqui, ter. E aí vai para o túmulo, não leva um alfinete. Muita tolice, não é? Mas é isto. Emmanuel vai comentar o seguinte:
Plantemos todos os dias. Ou melhor, ele diz, até estendido no tempo, plantaremos todos os dias. Plantaremos. É da lei. É da lei. Tudo que fazemos é uma semente que jogamos. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. Então, mesmo se eu ficar parado, não vou fazer nada, está lá, semente da imprevidência. Ociosidade, preguiça, está plantando. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Como as tâmaras. As tâmaras levam 80 anos para produzir o tamareiro. 80 anos para produzir tâmaras. E existe um ditado que aquele que planta o tamareiro não comerá de suas tâmaras. Olha que interessante. Então, é isso. Outros revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a multidão cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas. Então, nós, todo mundo, tudo é todo mundo. Não levando para o absoluto da generalidade, não é? Então, é isso. Frequentemente é isso que acontece. Nós complicamos a natureza, né? As questões de natureza material, optando por elas, muitas vezes, os interesses da matéria, que aparecem, por vezes, em detrimento dos interesses do espírito. Isso é importante. Fazemos um trabalho e alguém nos oferece uma propina para não olharmos XYZ, deixarmos passar. E acontece que isto pode levar a alguma consequência que venha prejudicar alguém. Isto tudo gera consequências mesmo tristes para o outro e para nós. Estamos sendo coniventes, cúmplices até. Então, essas complicações de natureza material, o que faz, então? Acentua o labirinto das reencarnações dolorosas, porque é isto. Ficamos ali presos naquela roda, um círculo vicioso de encarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Decadência o quê? Decadência moral. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represárias do crime. Então, aqui, por último, ele fala da vingança. E no início, não é? Ele fala dos crimes passionais. Não vai fazer isso comigo. Quando ainda existe, não é? Mulheres que são mortas porque querem se separar e vinganças que são feitas também criminosas, né? Toda vingança tende a ser criminosa. Daí, diz Emmanuel, o ódio de ontem gerando as guerras de hoje. O ódio de ontem gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir. Ambição pessoal formando a miséria que há de vir. Olha, está falando do tempo. Semeia hoje a ambição pessoal e amanhã vai colher o quê? Vai colher a miséria. Os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Plantação, colheita. Plantação, colheita. Eu falei colheita antes, eu espero ter falado. Vocês entenderam? Plantação,
Até hoje, diz Emmanuel, decorridos mais de 19 séculos, e aqui para nós já são mais de 21, não é? Sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, melhor, são 20 séculos. São 20 séculos. Exato. No século XX eram 19, no século XXI são 20 séculos. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos entre o cristianismo, desde que Jesus veio, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira de luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo, quantas pessoas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Então, diferente de quantas se conhecem no mundo, que foram todas aquelas multidões que ele falou antes, que permanecem a caminho do Mestre dos Mestres. Então, é o nível de dificuldade, sem dúvida. Nós estamos aqui expostos a esses estímulos materiais, os nossos sentidos físicos clamam, ainda mais, cada vez mais, não é? Nós temos estímulos chegando a todos os momentos, não é mais aquela vida de século XIX, que tudo era mais calmo, não tinha TV, não tinha rádio, tinha no máximo era o jornal de papel, né? E o que chegava por via oral. Os livros, é isso que nós tínhamos. Então era uma vida mais bucólica, mais calma, tranquila, menos estímulos, e mesmo assim havia muita ambição? Havia sim. Nós temos aí a história que nos mostra quantas tramas terríveis foram realizadas, quantos crimes terríveis foram realizados, uma vida tão pacata, tão tranquila, com tão poucos estímulos, onde a criatura poderia, num esforço, talvez transcender melhor, mas hoje em dia o desafio é muito grande. Não só pela quantidade de estímulos, quanto com relação a certos conceitos e ideias que estão vindo e que perturbam principalmente os jovens. Podemos destacar aqui com relação à importância da família. Só vou dar um. A importância da família, que em muitas, não tantas, graças a Deus, mas em alguns meios, está sendo questionado o seu valor. É interessante que essas pessoas tiveram uma, mas tudo bem, vamos adiante. Se desejas, pois, meu amigo, diz Emmanuel, se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. E conclui, repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. Já estava caído, levantou para o erro e cai na corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. É isso. É o que estamos buscando fazer, não é? Adquirir os dons imortais são as virtudes. A única coisa que realmente levaremos conosco de bom, não é? As virtudes e os afetos. E isso é o que levaremos de bom. Virtudes e afetos. Boas que foram, não é? Desenvolvidas nas boas escolhas. Vamos orar? Amado Jesus, querido amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, por mais este dia.
Ajuda-nos, Jesus, em nossos desafios. Ajuda-nos a estarmos atentos a nós mesmos e nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa nossos lares, nosso anjo guardião, nossos afetos nos dois planos da vida, mas igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, todos, Senhor, principalmente aqueles que não estão atentos, dispersos, distraídos, indiferentes. Abençoa-os para que tenham mais atenção para si mesmos, como espíritos imortais que são, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam junto aos nossos irmãos de humanidade, que neste momento, onde quer que estejam, sofram. Abençoa esses corações, Senhor, encarnados e desencarnados. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco, Jesus, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.